Glórias a Deus. Estamos iniciando o estudo que parte 4, a história da igreja. A igreja aqui na região de Passo Fundo e Marau, né? Vamos ver um pouco da história aqui do pastor Germano Domingos Zucchi, né? Pastor que pastoreou, que iniciou praticamente, desbravou aqui a região e ajudou a levantar igrejas em mais de 30 municípios, né? Louvado seja Deus. Então, aqui temos uma foto aqui do pastor Germano Zucchi, né? Homenagem à memória do pastor Germano Domingos Zucchi, um dos últimos grandes pioneiros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Sabemos que o movimento da Assembleia de Deus, né, são oriundas as igrejas pentecostais, né? A Assembleia de Deus é oriunda praticamente da Batista, da Luterana, e assim vem vindo, né? São ramos. A igreja é uma só, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas temos que lembrar essa história aqui, porque foi o que alcançou a nossa região aqui, né? Aqui temos uma foto do pastor Germano Zucchi, né? Pastor Germano Domingos Zucchi, bispo da Serra, carinhosamente conhecido como bispo da Serra, por ter iniciado a obra aqui na região, né? Passo Fundo tem uma praça localizada ali no bairro Edmundo Trem, com o nome do pastor Germano Domingos Zucchi, em homenagem, né, ao trabalho desse homem, servo de Deus, desbravador do Evangelho. Aqui temos alguns relatos históricos, né, onde o pastor Germano Zucchi, usado por Deus, abriu igrejas, né, abriu o trabalho, levou o Pentecoste a cidades como Getúlio Vargas, Sertão, Lagoa Vermelha, Sananduva, Tapejara, Ibiaçá, Nometoque, Ciríaco, Marau, né, Santa Bárbara do Sul, Casca, Nova Bassano, Nova Prata, Marcelino Ramos, Viaduto, Serval Grande, Gaurama, Barracão, Maximiliano de Almeida e Machadinho. Por isso ele era conhecido por todos como Bispo da Serra. Tem mais aqui dados, né, do trabalho, mas vamos focar no mais principal aqui para não se tornar muito longo o nosso vídeo. Aqui algumas fotos, né? Fotos de batismo também no tanque batismal. Alguns relatos históricos aí, né, desse homem de Deus. E com certeza, aqui nesse mesmo documentário, cita outros valorosos homens de Deus que também desbravaram, que ajudaram a desbravar a região, né? Porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos dos nossos irmãos. Mas vamos citar por hora, né, nessa quarta parte aqui da história da igreja, a igreja em Marau, região, Passo Fundo, região, a história desse homem de Deus, né? Já estudamos na primeira parte a Reforma Protestante, Martim Lutero, onde foi traduzida a Bíblia. A segunda parte, os suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg vindo para o Brasil trazendo a chama pentecostal. A terceira parte, Rio Grande do Sul, a chama pentecostal trazida em 1924 pelo missionário sueco Gustav Nordlund. E aqui, né, a obra de Deus, o Evangelho, o Pentecoste sendo levado para regiões como Marau e região da Serra, né, sendo desbravados aqui pelo pastor Germano Zucchi, entre outros valorosos homens de Deus. Então, a história da igreja em 4 partes aí, que Deus possa abençoar. Pastor Germano Zucchi nasceu em 1920, né, e por volta de 1947, né, nessa época ele já estava atuante aqui na região, levando o Evangelho de Cristo. Vamos fazer uma breve oração, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela história da igreja, Pai querido, esses 2000 anos de história, onde o Senhor tem usado reformadores na Europa, como Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, João Hus, Savonarola, tem usado os missionários suecos, Daniel Berg, Gunnar Wingre no Brasil,
Tem usado o missionário Gustavo Nordlund no Sul, no Rio Grande do Sul. Tem usado o pastor Germano Zuc, entre outros, aqui na região de Marau. Até que a palavra e o Pentecoste e a igreja tenham nos alcançado, Senhor. Resta nós agradecer ao Senhor, ó Pai amado, de todo o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa os descendentes de cada um desses homens de Deus, salvando, libertando, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. A descendência que do pastor Germano Zuc salva, Senhor, abençoa, Pai querido, e continua operando maravilhas através da igreja. A nossa oração e desejar agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.